Estados Unidos. Isso segue trazendo pressão e deve continuar no radar do mercado para os próximos dias. A IEDA também destacando que boas condições para o avanço do plantio da safra brasileira de soja podem trazer também questões de baixa para as cotações lá em Chicago, caso esse plantio avance bem e as perspectivas de produção da soja 25-26 aqui do Brasil se mantenham positivas como estão até este momento. Diante desse cenário, a IEDA destacando a importância do produtor olhar para o mercado, aproveitar movimentações de preços para avançar com essas vendas, porque há um grande risco de deixar essa comercialização lá para frente e aí quando o produtor precisar vender, encontrar um mercado muito ofertado e preços baixos aqui no Brasil para essa comercialização. Então vale a pena ir olhando de perto essas movimentações do mercado para algum momento de alta nos preços, alguma volatilidade, aproveitar e fechar um pouquinho dessa comercialização da soja 25-26. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que ficaram as cotações lá na Bolsa de Chicago nesta terça-feira. Você vai ver os números aí na tela, começando pela soja, as movimentações negativas que a IEDA destacou e explicou aqui pra gente. O janeiro 26 fechou a $10,20 o bushel, queda de 9,5 pontos. Março 26 recuando 9,75 pontos, fechando a $10,35 o bushel. Maio 26 valeu $10,49 o bushel, queda de 10 pontos, mesma perda do julho 26, que fechou a $10,60 o bushel. Cotações do milho. Os preços futuros do milho com movimentações negativas na Bolsa de Chicago e acumulou desvalorizações ao longo do mês de setembro, viu? Os preços dos grãos caíram para o vermelho imediatamente após o último relatório do USDA. Os analistas erraram as expectativas para os estoques de milho, que estavam quase aí 200 milhões de bushels acima da estimativa média do mercado, explicou Ben Botter, ele que é analista de Farm Futures. O vencimento dezembro 25 está cotado hoje a $4,15, uma baixa de 6 pontos. O março 26 está valendo $4,32 com desvalorização de 6,50 pontos. Já o maio do ano que vem está sendo vendido a $4,41, a perda também de 6 pontos. O julho 26 valendo $4,49, queda de 5,25 pontos. Aqui na Bolsa Brasileira B3, os preços futuros do milho também com flutuações no campo negativo, fechando aí o mês de setembro com fortes desvalorizações acumuladas. Segundo a Agriinvest, os contratos do milho na B3 acompanharam a forte queda registrada na Cebolt e recuaram ontem, quarta-feira, uma barbaridade. Enquanto isso, o programa de exportação brasileiro segue lenta, com negócios pontuais em Mato Grosso, Goiás e no Paraná, enquanto o Farmer Selling avança devagarinho, quase parando. O custo logístico do milho brasileiro para a Ásia continua elevado, mantendo desvantagem frente ao produto americano. A safra nova do Brasil deve enfrentar forte competição externa e um cenário de comercialização muito difícil, dizem os analistas lá da Agriinvest. Por outro lado, produtores fora do mercado e segurando aí as vendas ajudam a sustentar os preços também, com o papel fundamental do aumento na demanda interna pelo cereal, especialmente de um setor que vem crescendo bastante nos últimos anos, o etanol de milho. No mercado físico brasileiro, o preço da saca do milho permaneceu inalterado nestas últimas horas. O vencimento novembro 25, cotado a R$ 65,29, desvalorizado em 1,26%. Janeiro sendo vendido a R$ 68,35, queda de 1%. O março 26 sendo negociado agora a R$ 71,21, baixa de 0,75%, e o maio do ano que vem valendo R$ 69,86, a perda aqui é de 0,98%. Cotações da arroba do boi. Nas últimas horas nós sentimos aí
é a diminuição da pressão dos frigoríficos sobre o arroba do boi. E o mercado já sinalizando aí uma retomada de altas. Mas, senhores pecuaristas, senhores produtores, cuidado, hein, com o otimismo. A reação nos preços da arroba do boi pode ser a mais lenta que o esperado, tá? O companheiro Alexander Horta ouviu ontem o Tiago Bernardino de Carvalho, ele é pesquisador do CPEA. Vamos acompanhar e ouvir atentamente o homem. Está aqui comigo o meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Seja bem-vindo, Tiago. E a gente tem agora, nessa nossa conversa, que entender, Tiago, o que está acontecendo com o mercado. Até então a gente viu o mercado, preços para arroba patinando e patinando bastante ao longo do mês de setembro, mas parece que está aparecendo uma luz no fim do túnel aí em relação ao mês de outubro. Qual que é a sua expectativa? Qual é a expectativa do CPEA e o que a gente pode esperar de comportamento de preços ao longo dos próximos meses? Seja bem-vindo, meu amigo. Satisfação novamente estar aqui junto com vocês. A gente tem aí, né, dois momentos bem distintos em setembro. Começo do mês, uma expectativa de uma arroba, né, acima dos 315. A gente vem fechando o mês nesse cenário aí mais próximo dos 305, podemos dizer assim, né? Mercado futuro 304, 305, 303, mas realmente o indicador CPEA Exalc fechando entre a 304, né, 303,95. Reflexo, sim, desse movimento. A gente tem um volume de contratos ao longo desses últimos 3 meses muito forte, junto com a indústria, em termos de garantia de escala, que obviamente traz todo esse cenário de uma pressão no balcão, apesar das exportações, como você bem mencionou no início, né, que vem realmente num ritmo bem interessante, forte, ajudando a dar equilíbrio. Eu colocaria aí um detalhe, né, o próprio do mercado doméstico, né, também o mercado doméstico, por mais que a taxa de desemprego ele esteja no nível mais baixo, realmente ele vem mais frio, dado o endividamento da população, mas realmente o mercado pecuário ele vem realmente mais ou menos aquecido em termos de preço ou mais pressionado em termos da dinâmica de comercialização. Mas eu colocaria um ponto também aqui, Alexander, do próprio câmbio, né? O câmbio, a gente está falando hoje, a gente acostumou a falar um câmbio de 5,30. Algumas semanas atrás era o câmbio de 5,50, até mesmo 5,40. E um câmbio de 5,30, ele joga também uma pressão em cima da cotação. A gente está falando de uma arroba cada vez mais na firmeza de seus $57, 58. Então, realmente, é mais um ingrediente nessa questão da valorização ou desvalorização do boi gordo, meio que fria, né? Não descolando muito, não se aproximando dos 310 ou realmente não baixando dos 300, mas realmente é um mercado que ele vem buscando um equilíbrio aí nesse patamar dos seus 305. Mas você acha que dá para ver uma virada aí dos preços ou pelo menos uma retomada de um movimento de alta mais consistente, Tiago? Olha, a gente sempre, né, diz a virada outubro é um mês de muito contrato, né, a maio, como é maio no primeiro semestre, tradicionalmente outubro tem todo esse dinamismo do mercado futuro, mas também são meses que a gente exporta mais, traz uma dinâmica maior, além do consumo maior do brasileiro. Então, se a gente pensar no médio prazo, pensando na valorização, há sim esse espaço, até pelo volume de gado contratado e diminuindo, né? Eu pensaria numa firmeza maior entre novembro e dezembro, mas não descartaria assim já essa recuperação de outubro, como o mercado futuro mostra. O mercado futuro obviamente mostra uma melhora em relação a setembro. Não acredito numa supervalorização. Para essa edição, a dona Josi disse que está de bom tamanho, né? Vamos preparar a próxima edição que está aí na sequência. Muito obrigado e eu aguardo você daqui a pouco. Obrigado ao homem do campo. As principais informações sobre o agronegócio, o resumo da semana, as cotações e tudo mais que você precisa saber. NFM, a rádio do agronegócio. A rádio do agronegócio. Oh, 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 oh. NFM. NFM. A rádio do agronegócio. Planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia?
Realize com o consórcio do Sicredi, uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. A Rádio do Agronegócio. NFM. NFM. Atenção, emissoras do Grupo Gonzaga de Comunicação. Direto dos estúdios da NFM em Campo Grande. Toque de 5 segundos para a formação de rede. Das rádios NFM 93.3 Campo Grande, toda a região. NFM 102.5 Dourados e região da Grande Dourados e do Vale do Iviema. Para a transmissão do N Notícias, direto dos estúdios da NFM em Campo Grande. Começa agora o N Notícias. NFM, a rádio do agro. Você e a notícia em primeiro lugar. Jornalismo com credibilidade. Informações do agronegócio e as últimas notícias da manhã. Com nossa equipe de jornalismo. N Notícias. Terça-feira, 30 de setembro, está começando o N Notícias com Fernando Acessian e Paulo Barbosa, trazendo a análise das principais notícias do dia e também com a participação do diretor de jornalismo Cid Pinheiro. Hoje nós vamos entrevistar o superintendente do Patrimônio da União no Mato Grosso do Sul, Tiago Botelho. E no editorial com Paulo Barbosa, Michele Bolsonaro usa Ciro Gomes para atacar Lula. Amigos da NFM, bom dia! 1º de outubro de 2025, começou bem, começou com chuva na capital, enfim. Pois é, Fernando e ouvintes da NFM, a Michele Bolsonaro usou trechos da fala ontem de Ciro Gomes, numa entrevista com jornalistas, onde ele chamou o presidente Lula de picareta, né? Isso não é novidade. Ao longo da trajetória do Ciro Gomes, ele sofre dessa verborragia. Então ele ataca de todos os lados. Ataca a esquerda, ataca a direita, ataca o centro. É o estilo Ciro Gomes de ser, né? Ele que já foi candidato a presidente do Brasil inúmeras vezes, mas nunca chegou a um segundo turno. Parece que ele tem um pouquinho de dor de cotovelo por conta disso, né? Ele que já foi ministro do governo Lula. Enfim, mas ontem ele aproveitou essa entrevista com jornalistas e atacou de forma muito forte o governo Lula e também a figura do presidente Lula, né? Ele que já tem centenas de processos nas costas, mas ele parece que isso não tem intimidado o seu discurso ao longo do tempo, né? Ele também há pouco tempo chamou Bolsonaro de ladrão num podcast, numa entrevista, falou que Bolsonaro, quando era deputado federal, roubava dinheiro do gabinete. Ele até falou que Bolsonaro praticava rachadinhas no seu gabinete, onde ele nomeava assessores e pagava 10% para os assessores e ficava com 90% do dinheiro. Também falou que Bolsonaro roubava gasolina do gabinete, né? Ele nunca foi processado por Bolsonaro por conta dessas falas, até porque ele falou que ele tem como provar, e se Bolsonaro processá-lo, ele vai provar que Bolsonaro roubava gasolina e fazia rachadinha quando era deputado federal. Mas isso são afirmações de Ciro Gomes, né? E ele continuou afirmando que o Brasil está sendo destroçado nesse terceiro governo Lula, porque o país está indo para um buraco, que o governo Lula é um neoliberal corrupto, e
Esse foi o pronunciamento de Ciro Gomes ontem. Mas o Ciro Gomes também, pelo andar da carruagem, ele está de saída do PDT, partido que ele já está há muito tempo, né? Segundo ele, vai conversar com o Carlos Lupe, que é o presidente nacional do partido, da sigla no Brasil, e deve filiar no PSDB, no falido PSDB, é o caminho de Ciro Gomes. E então ele continua falando, ele se acha o paladino da moralidade, o biografia dele, mas desde então, tá certo, ele fez trabalhos muito importantes pelo estado dele, pelo Brasil, mas toda essa história já se apagou por conta dessas críticas. Ele parece que só se mantém nos holofotes criticando o trabalho alheio. Ele não tem mais trabalho próprio, só vive de bater nos outros. Na verdade, o Ciro Gomes, você já viu falar na tal da biruta de aeroporto? É aquele coadorzinho que fica ali e aonde o vento bate, ele vira. O Ciro Gomes, ao longo do tempo, parece uma biruta de aeroporto. Mas diga-se de passagem, Fernando, a gente tem que dar o braço a torcer e tem que dar o crédito. Se hoje a educação do Ceará é a primeira do Brasil, deve-se muito a Ciro Gomes. Ciro Gomes, que ele é discípulo de Leonel Brizola, né? Leonel Brizola sempre teve como a principal bandeira dos seus mandatos a educação. E Ciro Gomes não perdeu a oportunidade de qualificar e melhorar a educação do Ceará quando foi governador daquele estado. Enfim, então são reflexos. Se hoje a educação do Ceará é a primeira do Brasil, é muito graças ao Ciro Gomes, que fez esse belo trabalho e colocou a educação do Ceará em outro patamar. E um pouco me estranha a saída para o PSDB, né? Aparentemente era um partido que estava sendo esvaziado, mas ainda tem algumas personalidades que têm interesse no partido. Na verdade, o Fernando, mesmo que o partido parece que vai desaparecer do Brasil em pouco tempo, o Ciro Gomes, ele quer um partido que ele possa ter autonomia, né? E de repente esse movimento, a gente vê que o Ciro Gomes novamente deve se colocar o seu nome à presidência do Brasil no ano que vem. Então, essa migração para o PSDB deve-se muito a isso, a ele ter um espaço onde ele tem mais autonomia para fazer as articulações, e também é um gesto mais ao centro, né? Porque o Ciro Gomes tem um espectro mais de esquerda, ele indo para o PSDB, e hoje o PSDB ele atua mais ali no centro da política brasileira. Ok, Paulo Barbosa, podemos mudar de assunto? Claro, vamos falar. Um assunto interessante a Tereza Cristina sempre esteve em alta, com um grande prestígio no cenário nacional. Foi uma liderança muito importante da direita do Mato Grosso do Sul, quando ela se tornou ministra do Bolsonaro. E apesar desse posicionamento, ela tem um trânsito muito bom ali entre os senadores, entre todas as personalidades políticas nacionais. E agora ela está sendo até cotada para cargos mais importantes, incluindo a de vice-presidente, mas o que ela quer mesmo é a presidência do Senado. Na verdade, Fernando, a Tereza Cristina, desde que ela entrou na política, ela sempre teve destaque, né? Porque é uma pessoa muito qualificada, muito ponderada, né? E ela nunca perdeu a oportunidade por onde ela passou, tanto no executivo quanto no legislativo. Aqui no Mato Grosso do Sul, ela esteve no executivo durante o governo Zeca do PT, né? Zeca do PT não, André Putinelli, né? Na Secretaria de Produção. Enfim, a Tereza é essa figura. E esse trabalho que ela vem desenvolvendo ao longo dos seus mandatos, linkou ela para ser ministra da Agricultura no governo de Bolsonaro. E se tem algumas coisas no governo de Bolsonaro que funcionou bem, eu posso colocar, sem sombra de dúvidas, que foi o trabalho da Tereza Cristina à frente daquele ministério. Então isso colocou ela num patamar de destaque na política, principalmente ali da política da direita brasileira. Tanto é que um dos grandes amigos e que a Tereza Cristina é conselheiro dele,
é o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas, geralmente, as movimentações políticas que ele faz, ele tem sempre a Tereza Cristina como um suporte ali de orientação, né? Isso já foi percebido em vários momentos e com certeza também o Tarcísio de Freitas era o preferido da Tereza Cristina, mas ele parece que vai disputar mesmo a reeleição no governo de São Paulo. A Tereza Cristina, o Fernando, ela está na expectativa de ocupar um espaço que ela possa ser mais útil nas eleições do ano que vem. E ela declarou que aqui no estado a preferência, a prioridade, na verdade, a prioridade dela é a reeleição do governador Eduardo Riedel, né? E ela vem trabalhando também, eu tenho visto ela trabalhando e também tem conversado muito no sentido de colocar o Gerson Claro, que é presidente da Assembleia Legislativa, como candidato ao Senado. Gerson Claro, presidente da Assembleia, que é do PP, que é o partido que a Tereza Cristina lidera aqui no Mato Grosso do Sul. Então, hoje não tem como você fazer uma disputa em nível de Brasil, em nível de Mato Grosso do Sul, que a Tereza Cristina não esteja inserida nesse contexto de discussão. Tá certo, Paulo. A impressão que a gente pode ter, impressão não, né? Até é um fato, é que alguns parlamentares, algumas pessoas aqui de Mato Grosso do Sul que passaram pelos ministérios ou estão ocupando algum cargo, como é o caso da Simone, como é o caso da Tereza Cristina. Tivemos recentemente o Mandetta. A Simone ainda está colhendo esses frutos podendo ser candidata ao Senado, mas a Tereza Cristina parece que foi a que mais aproveitou essa passagem por Brasília, a que se consolidou como uma grande liderança respeitada no estado e no Brasil todo. E qualquer lugar que ela for parece que é muito bem-vinda, seja no Senado, seja como vice-presidente, como está sendo cotada. Já a passagem do Mandetta foi um pouco conturbada devido aos atritos que ele teve com o Bolsonaro, né? Na verdade, a Tereza Cristina, como eu já falei anteriormente, foi um dos destaques do governo Bolsonaro, né? Que não teve tantos destaques assim. E quem teve ali na primeira prateleira, posso colocar a Tereza, o Tarcísio de Freitas, o Mandetta, que vinha desempenhando um papel fundamental, importante, técnico à frente do Ministério da Saúde. Mas quando chegou a época, a pandemia, a Covid-19 espalhou-se pelo mundo e chegou no Brasil, o Mandetta, ele foi pela ciência, né? E ali teve um contraponto muito forte do presidente Bolsonaro. Isso causou desgaste, e quando causa desgaste, quem tem a caneta é que leva vantagem. Quem estava com a caneta na mão naquele momento daquela pandemia era o Bolsonaro. Enfim, ele fez a opção por uma questão política, negando a ciência, e o Luiz Henrique Mandetta foi tocar a vida dele em outro setor da economia, enfim, né? Mas você falou também da Simone Tebet. Simone Tebet, o Fernando, para começar, ela tem pedigree, né? Ela é filha, na verdade, nada menos do que Rames Tebet. Rames Tebet, para quem não sabe, já foi deputado estadual, deputado federal, foi governador do estado aqui do Mato Grosso do Sul por cerca de um ano, quando o Wilson Barbosa se afastou para disputar o governo, e foi presidente do Senado, né, o Rames Tebet. O Rames Tebet, para quem não sabe, ele que deu a posse do Lula em 2003, né? E naquela oportunidade, eu tive conversando com o Rames Tebet, logo em seguida que ele deu a posse ao presidente Lula, Fernando. Ele colocava da seguinte forma, a leitura que ele fazia, ele falava, provavelmente a esquerda deve ficar, no mínimo, por 20 anos no comando da política brasileira, né? Ele já fazia essa análise. E se não tivesse o impeachment da presidenta Dilma em 2016, com certeza aquela leitura do Rames Tebet, ela teria se cumprido, né? Enfim, foi um político importante. E a Simone... Só acrescentar, Paulo,
senador, né? Você lembrou a carreira. E falta também citar que ele foi ministro da Integração Nacional no governo de Fernando Henrique Cardoso. É verdade, essa parte eu já tinha me esquecido, Fernando. O currículo do Ramos Tebet é um currículo... E prefeito de Três Lagoas. Muito rico o currículo do Ramos Tebet. E a Simone, ela vem tudo com essa carga, essa responsabilidade, né? E ela tem dado show na pasta que ela vem liderando no governo Lula. Enfim, então, ela no primeiro momento se articulava também para ser um nome visto, para estar na chapa majoritária, de repente de vice. As pesquisas em São Paulo colocaram ela numa posição muito boa numa disputa para o Senado, mas a Simone Tebet também, ela não descarta a possibilidade de disputar uma vaga ao Senado aqui no Mato Grosso do Sul. E existem setores do próprio Partido dos Trabalhadores que trabalham com a possibilidade dela vir para o PT para disputar o governo, no caso, se o Fábio Tradi não aceitar disputar para governo no ano que vem. Então, mas eu acho difícil a Simone vir... Uma análise minha, permita-me, a parte. Ficaria até numa situação delicada pelo marido dela, Eduardo Rocha, ser secretário do Eduardo Riedel e ela vir para concorrer com o Riedel, ou você acha que política o que vale é apresentar a opção ao eleitor? Não, com certeza o Eduardo teria que se afastar do governo do Eduardo Riedel. Ele que cumpriu um papel importante lá, mas ele se afastaria, até porque ele vem numa articulação muito forte para buscar novamente a vaga na Assembleia Legislativa, né? Vai colocar o seu nome novamente para disputar a Assembleia Legislativa. Mas a Simone, eu acredito que ela não vem para o PT, até porque ao longo do tempo, aqui no estado, ela foi adversária do Partido dos Trabalhadores. Então eu acho que o eleitor não ia entender. Ela pode ser votada como senadora, que eu acho que é mais fácil esse voto para o Senado, mas para o governo eu acho difícil. Se acontecer isso, eu acho que acaba facilitando a reeleição de Eduardo Riedel para o segundo mandato. Bom, e ela também, apesar de ter um prestígio maior a nível nacional, né, aqui ela ainda enfrenta um desafio que é conciliar o MDB à esquerda e as principais lideranças, André Putinelli, Renato Câmara, Márcio Fernandes, Júnior Mock, que são os 3 deputados, eles não querem se associar ao PT, eles não querem pedir votos para o PT, o que dificulta porque a Simone viria com essa missão de ajudar a Lula. Mas eu posso retornar, permita-me retornar ao assunto da Tereza Cristina, e teve uma análise durante a votação da PEC da blindagem. Foi um fato que aconteceu justamente no momento que aqueles parlamentares que votaram a favor, em grande parte estão sendo investigados pelas emendas PIX. E pairava esse temor sobre eles, dessas investigações, e foi no momento que pareceu muito oportuno essa PEC da blindagem. Quando chegou no Senado e foi rejeitado, e muitas análises diziam 2/3 do Senado brasileiro será renovado em 2026. Então, muitos senadores não quiseram passar por essa exposição de votar uma matéria tão polêmica às vésperas de um ano eleitoral. No entanto, a Tereza Cristina, ela já tem ela está entre o 1/3 que não será renovada. Ela vai permanecer até 2020 e até 2030. Estou correto? Como que você vê esse posicionamento? Porque a Tereza, ela foi enfática. Nós não vamos aprovar esse projeto. Na verdade, Fernando, a Tereza, que não é boba, ela ficou vendo a reação também da população, né? Uhum. A partir do momento que o Brasil todo se mobilizou contra a PEC da blindagem, né? Ela falou, se eu for apoiar um projeto desse, basicamente é um tiro no pé. Aqueles que votaram pela PEC da blindagem na Câmara Federal, os deputados, eles viram o tamanho do erro que eles cometeram. Inclusive alguns foram para a rede social, foram para o rádio, para a televisão, pedir desculpa para os seus eleitores, né? Mas isso aí eu acho que acaba até piorando mais, até porque na hora que ele votou ali, ele votou para se proteger
votou não pensando na população, votou por interesses pessoais. Então, essa PEC da blindagem aí, fazia muito tempo que eu não via um projeto tão esdrúxulo sendo votado no Congresso Nacional. Enfim, isso serviu de alerta também para que daqui para frente, principalmente o Hugo Mota, paute os projetos de interesse do Brasil, né? Até porque ele tem se mostrado um presidente muito dúbio, muito frouxo, na verdade, e essa questão agora, daqui para frente, se ele quiser retomar o seu prestígio, vai ter que colocar pautas importantes, projetos importantes de relevância que tem interesse, que vai de encontro ao interesse da população. Normalmente um projeto como esse é votado como projeto de lei. Como o ouvinte muitas vezes ouve falar o PL, não é o partido, é um projeto de lei. No entanto, eles escolheram por uma PEC, que seria uma proposta de emenda constitucional. E isso justamente foi de uma irresponsabilidade tão grande, porque um projeto de lei, ele seria inconstitucional, ele seria barrado pelo Supremo, porque ele não encaixa na legislação, na Constituição brasileira. E quando você faz uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, você insere aquilo na Constituição e fica mais difícil do Supremo barrar. Mas foi assim um ato de tamanha irresponsabilidade que deixaria uma herança terrível para o Brasil. Lembrando que em 88 a Constituição permitiu que os próprios parlamentares votassem a abertura, a autorização para a abertura de processos, para a cassação dos próprios parlamentares, ou seja, eles votariam entre eles. E tivemos até 2001, quando o Congresso foi pressionado a derrubar a medida, tivemos 250 processos, aberturas, né, pedidos de abertura, e somente um foi autorizado a seguir o seu processo normal. E tivemos inclusive casos emblemáticos. Você lembra do deputado da Motosserra, o Hildebrando Pascoal? Ele foi travado aquela votação por mais de 10 anos e só foi então condenado pela Justiça Comum. O que significa, existe um corporativismo. Naquele momento ainda fazia sentido, porque nós acabamos de sair de uma ditadura, né? Em 85 acabou uma ditadura em que ainda pairava aquele medo, aquele receio, os traumas de que um presidente pudesse caçar e fechar todo o Congresso ou aleatoriamente caçar os deputados e calar esses deputados sob ameaça. Mas ainda que a democracia seja jovem ainda hoje, os contexto é diferente. Contexto é diferente, né? Eles não passam mais esse medo e a gente, ao mesmo tempo, quer voltar num tempo justificando que já foi dessa forma, mas não é o mesmo contexto. Fernando, você lembrou do deputado da Motosserra. É importante esclarecer ao ouvinte da NFM que ele não era um madeireiro. Na verdade, ele cortava seus opositores. Esquartejava, é o Jack Stripador brasileiro. Então, essa questão eu nem lembrava mais desse Hildebrando Pascoal, o deputado da Motosserra. É um absurdo, né? Mas, Fernando, deixa eu te falar, essa questão da PEC da blindagem aí, esse tema ele vai voltar muito forte, principalmente no ano que vem, não como votação, mas no processo de eleição, no processo político, vai ser lembrado aqueles deputados que votaram a favor da PEC. Aqui, com certeza absoluta, o eleitor sul-mato-grossense vai ter que saber, vai ter que ficar atento e vai saber quem foram os 4 deputados que votaram a favor da PEC da blindagem. Com certeza os rostos dele, a cara deles estarão espalhados em outdoors, na mídia social, enfim, vão ter que se explicar e vão ter que ter uma justificativa muito forte para tentar mitigar essa derrapagem que eles tiveram nesse PL da PEC da blindagem, na PEC. Tradicionalmente o brasileiro, não é certo dizer
somente que ele tem memória curta, mas no bombardeio de informação do dia a dia, é claro que acaba esquecendo de alguns fatos, acaba esquecendo de nomes, mas eu espero que a rede social, pelo menos uma vez na vida, faça algo de bom para a política nacional e ajude a lembrar desses nomes e dos fatos. Agora, Paulo, posso mudar de assunto? Tem mais algum comentário a respeito disso? Vamos para outro assunto. Aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos a expectativa de que alguns secretários estaduais já comecem a planejar a saída de seu cargo para concorrer a algum cargo nas próximas eleições. Citamos já sobre o Eduardo Rocha, que você colocou, né? Possível volta dele à Assembleia Legislativa, claro, uma pré-candidatura. Marcelo Miranda, que esteve aqui já no programa, deu entrevista para nós, falou sobre seus planos para as eleições de 2026. Jaime Verruc também esteve aqui conosco, conversando na bancada do N Notícias, e ele teria declarado que pretende concorrer a algum cargo em Brasília, seja como deputado federal ou senador. No entanto, algumas pessoas que eu conversei ali na Assembleia veem com uma dificuldade um pouco maior esse cargo de senador, até porque no PSD, que é o partido dele, já tem o Nelsinho, porém, por outro lado, acreditam que o PSD não deve dar conta de formar uma chapa competitiva. Então acreditam numa possível saída de Verruc do PSD, mas há uma chance maior de que ele vá para deputado federal, né? E o quarto nome aqui seria do secretário de Educação, Hélio Daher. Deixa eu ver se é assim mesmo que fala, Hélio Daher, que também pode ser candidato no próximo ano. Bom, desses aí que você falou, o único que já teve mandato, né, foi o Eduardo Rocha. Ele foi deputado estadual por 2 mandatos, hoje é secretário de governo do Eduardo Riedel. E os demais que eu vi aqui, é só o Marcelo Miranda, que disputou as eleições do ano passado, as eleições passadas, e ele é suplente de deputado, teve uma boa votação e está com o nome colocado novamente aí. Aí o Verruc ainda não sabe o cargo que ele vai disputar, segundo ele falou pra gente aqui que está entre deputado federal ou Senado, mas isso aí com certeza ele vai conversar ali com o núcleo duro ali do governo, Eduardo Riedel, Azambuja, né, que mesmo não estando no governo é uma figura importante e forte da política. Ele vai cumprir um papel importante, o Verruc. Na minha avaliação, eu acho que ele deve disputar, eu acho que o cargo que ele vai disputar é para a Câmara Federal. E o Hélio Daher, que você falou, secretário de Educação, é um secretário que eu tenho observado, ele tem uma boa comunicação, é uma pessoa de comunicação muito fácil e com certeza, se for para... Na verdade, o governo faz todas essas avaliações. E ele é um quadro importante, porque a educação é uma categoria muito organizada e ela está organizada em todos os municípios. De repente, é uma candidatura que vem, pode surpreender a do secretário Hélio Daher, né? Mas, Fernando, esse desembarque agora dos secretários para disputar é uma medida protetiva até, porque o candidato ele não use a máquina do Estado para fazer a sua campanha, que isso pode dar um desgaste para o governador Eduardo Riedel, né? Então, essa saída é natural. Geralmente eles saem lá pelo mês de março. E se o Riedel estiver fazendo isso, eu acho que é de bom grado, eu acho que é uma boa iniciativa. E parece que também o governo Lula deve antecipar a saída de alguns ministros que se articulam para ser candidatos em seus estados, né? Enfim, é natural essa saída nesse momento, porque já está chegando o final do ano, estamos há cerca de um ano, hoje é dia 1º de outubro, estamos há cerca de um ano das eleições
do ano que vem. Então a ampulheta ela já virou de cabeça para baixo e aquela areinha começa a cair, o tempo começa a passar. E quem souber usar melhor esse tempo para as articulações políticas, para o seu fortalecimento político e colocar uma boa campanha no ano que vem, é que vai levar vantagem e que pode conseguir essa vaga, essa tão disputada vaga, tanto em nível no executivo como no legislativo. E só para um dado, Fernando, quem disputa a eleição no ano que vem, apenas cerca de 11%, de 10% a 11%, vai conseguir êxito. Então, cerca de 89%, 90% deve perder as eleições. Então, você pode perceber que essa disputa ela é muito mais apertada muitas vezes do que um concurso público que você vai fazer, de um vestibular que você vai fazer. Então, essa busca pelo voto tem que ser todos os dias, no dia a dia, porque a disputa ela é muito acirrada. Lembrando, a gente falou do Eduardo Rocha, só para contextualizar, ele já foi deputado estadual. E no último ano, ele já estava, nos seus últimos anos como deputado estadual, ele já estava licenciado para ocupar o cargo de secretário e ele não participou das eleições, né? Ele preferiu ajudar Eduardo Riedel nas eleições. Paulo, são 7h31, nós vamos para um rápido intervalo e no retorno nós conversaremos com Tiago Botelho, só um minuto, o cargo dele que é complicado. Superintendente do Patrimônio. Superintendente do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul. O N Notícias retorna já já. Você está ouvindo pela 93.3 e 102.5. N Notícias. O mais completo informativo do rádio do Mato Grosso do Sul. A rádio do agronegócio. NFM. NFM. A rádio do agronegócio. Quarta tem feira livre com produtos fresquinhos e preços baixinhos. Confira nossas ofertas. Batata doce tradicional R$ 3,89. Batata inglesa R$ 2,29. Brócolis ninja R$ 4,99. Tomate longa-vida R$ 4,79. Repolho verde R$ 1,89. Válidas para 1º de outubro. Só aqui no NutriShopping Supermercado. Cada dia mais perto de você. Os números dizem muito sobre o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Mas para a Assembleia Legislativa, as vidas transformadas dizem muito mais. Não basta investir mais em educação. É preciso criar oportunidades em cada etapa da vida. Não é sobre criar mais um auxílio. É a chance de recomeçar com dignidade e segurança. Não é apenas um programa de moradia. É o meio de finalmente sair do aluguel e conquistar a casa própria. Não é só uma política de incentivo. São novas indústrias, empresas e milhares de empregos gerados. É a carteira assinada da Larissa, do Manuel, da Bia e de tantos outros sul-mato-grossenses. Não são apenas projetos, debates, leis. É todo o desenvolvimento de um estado até aqui. E todo o futuro que estamos construindo. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. Para produzir cada vez mais, tem que aguentar a pressão. A Pomagran tem mangueiras hidráulicas de alta performance e prensagem de terminais e conexões de todas as bitolas para os mais variados sistemas hidráulicos. Na hora de fazer o reparo ou manutenção do sistema hidráulico, prefira alta qualidade e resistência. Pomagran, ajudando a produzir. Lojas em Campo Grande, Dourados, Naviraí, Maracaju, Corumbá e Nova Andradina. NFM.
NFM, 24 horas de música sertaneja no ar. NFM, a rádio do agro. Muito bem informado. N Notícias. 7 horas e 35 minutos. O N Notícias está de volta. E agora nós vamos conversar com o entrevistado do dia, o superintendente do Patrimônio da União do Mato Grosso do Sul, Tiago Botelho. Bom dia e seja bem-vindo ao N Notícias. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Fernando. Para mim é uma alegria estar aqui na Rádio do Agro para bater um papo sobre políticas, sobre a superintendência e sobre os projetos futuros. Muito bem. Obrigado, professor Tiago. A gente agradece a sua participação no N Notícias hoje. Professor Tiago, você é uma figura jovem ainda, é a figura qualificada, significa renovação do Partido dos Trabalhadores aqui no Mato Grosso do Sul. E uma dúvida que eu tenho, até porque você é uma pessoa de classe média, né? Por que você escolheu a esquerda para militar na política? Bom, Paulinho, eu acho que viver é um ato político e você precisa fazer uma escolha. Se você é de direita ou você é de esquerda. E na democracia está tudo bem você ser de direita e de esquerda. A Constituição Federal, no artigo 1º, ela diz que o fundamento da República Federativa do Brasil é o pluralismo jurídico. Ou seja, você ter a pluralidade de ideias. Por que eu escolhi ser de esquerda? Eu sou filho de 2 servidores públicos, de uma mãe professora, de um pai engenheiro agrônomo, que gosta de reforma agrária. Minha mãe é uma mulher que ajudou a construir a educação desse país e do Mato Grosso do Sul, e eu fui me forjando e fui me construindo dentro de um campo que eu entendo que a esquerda não é só um projeto de poder, é um projeto em que você pode pegar um torneiro mecânico e fazer virar o melhor presidente da República. Você pode pegar uma mulher e virar a presidenta do Brasil. Você pode pegar um bancário como o Zeca do PT e fazer ser o melhor governador que esse estado já teve. Então, a minha perspectiva é que eu tenho consciência de classe. Eu sou classe média e, portanto, a esquerda mais bem representa os interesses da classe média. A direita representa os interesses dos ricos, do agronegócio, e tá tudo bem. Agora, a gente precisa ter o contraponto. Por isso eu escolhi a esquerda. O PT, o partido a qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, é o partido que mais construiu casa popular na história da América Latina. É o país que mais universalizou o ensino superior, melhorou a saúde. Então eu tenho muito orgulho de dizer que sou de esquerda. Sei que a esquerda, assim como a direita, tem problemas. Ninguém é perfeito. Na casa da gente tem problema, que dirá num partido político. Mas eu tenho muito orgulho de dizer que sou do PT, sou do governo do presidente Lula e estamos aí construindo esse país. Tiago, essa posição de esquerda, quando veio essa onda mais direitista no Brasil, criou aquele discurso de que todo esquerdista é comunista, vai para Cuba, vai para Venezuela. Eles acham que Lula ia fechar as igrejas, ia chegar um integrante do Movimento Sem Teto ia ocupar a sua casa, iam tomar a sua fazenda, o MST ia se instalar na sua fazenda. Como que você rebate essa mitologia que foi criada, esse bicho-papão? Fernando, eu sou advogado, sou professor do curso de Direito, fiz doutorado, e o PT em nenhum momento implementou o comunismo no Brasil. Muito pelo contrário, o governo do presidente Lula é um dos governos que mais investe no agronegócio, mais investe nas indústrias desse país. O Partido dos Trabalhadores é um partido que quer ocupar espaços de poder, não pelo poder, mas sim para melhorar a vida dos pequenos e também contribuir com a vida do agronegócio, com a vida dos grandes empresários. O agronegócio, por exemplo, eu desafio qualquer
qualquer um vir a esse microfone e dizer quem mais investiu no agronegócio, se foi o presidente Lula ou se foi o Bolsonaro. Agora, o grande problema da extrema-direita brasileira, e veja, eu não estou falando da direita, estou falando da extrema-direita, é que eles implementam o ódio e o inimigo no outro, quando não convém. Então, o Supremo Tribunal Federal é comunista, a OAB é comunista, as universidades são comunistas, mas não apresenta proposta. A imprensa é comunista. A imprensa é comunista. Então, como eu disse a você, na democracia, o pluralismo de ideia, eu não tenho nada contra o governador Eduardo Rieder, eu não tenho nada contra o Azambuja, eu acho que eles cumprem um papel e representam um setor da sociedade. Eu represento o outro. Agora, dizer que o Lula é comunista, que vai fechar a igreja, kit gay, mamadeira de piroca, isso nunca existiu. Isso nunca existiu nesse país. Então eu falo a você que está nos ouvindo, muito cuidado, que muitas vezes vocês estão sendo manipulados através de um instrumento que é o comunismo não vai ser implementado no Brasil, nós não vamos fechar a imprensa. Por exemplo, eu não sou comunista. Eu respeito quem é comunista. Eu defendo o socialismo. Eu acho que a sociedade precisa de ter equidade. Você precisa que negros tenham oportunidade, que o microempresário tenha oportunidade, que os professores ganhem mais nesse país. Então eu defendo o socialismo, que é uma sociedade mais justa, mais equânime. Comunismo nunca foi implementado no Brasil em nenhum momento e não vai ser porque a sociedade brasileira não o quer. Ô, Tiago, o presidente Lula se articula para o 4º mandato. Já não seria a hora dele ir para casa, descansar, cuidar dos netos? Qual a sua avaliação? Paulinho, qual que é a minha leitura? Eu acho que a política brasileira, ela da direita à esquerda, ela foi se construindo dentro de um universo masculino e da mesma idade. Se você pegar, por exemplo, Lula e Bolsonaro, Zeca do PT, André Putinelli, todos eles com suas diferenças, mas são homens de uma mesma geração. Eu nasci na década de 80. Eu digo que minha geração entregou a política para os pais e ficou assistindo Chaves. E é por isso que eu entro na política, porque eu acredito que a política, ela não pode ser só de homens de uma mesma geração. E o presidente Lula, sim, é o último mandato, o presidente Lula vai ser reeleito, o 4º mandato, porque não é uma escolha só do presidente. A política brasileira foi sendo construída assim. Agora, o Partido dos Trabalhadores, ele precisa construir oportunidade para que novas lideranças também ocupem esses espaços, porque senão há um envelhecimento natural da vida e você não cria novas lideranças. Por exemplo, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, a não percepção do PT que precisava construir novas lideranças levou ao esgotamento político, porque o Zeca do PT, que em um determinado momento era a grande renovação, hoje já não é mais, ainda que seja uma forte liderança. Então eu, enquanto candidato e defendendo a renovação, eu defendo a reeleição do presidente Lula, porque hoje ele é o quadro que consegue pacificar, defender a democracia e melhorar a economia desse país. Muito bem, em 2022, Tiago, você já disputou o Senado, e a gente vê ao longo do tempo, até Zeca do PT começou na política disputando a vereança, né? E você já foi disputar logo o Senado Federal. E teve fez uma boa disputa, né? Teve um bom desempenho. Por que essa decisão já de disputar o Senado naquele momento? Não era a hora de você disputar a Assembleia Legislativa ou a Câmara Federal? Fernando e Paulinho, como eu disse, a política para mim não é só um projeto de poder. É um projeto pedagógico de conquistar a sociedade a partir de um projeto, né? Então, quando eu fui candidato ao Senado, eu também quis mostrar que não é só fazendeiro que pode ser senador, porque hoje no Mato Grosso do Sul nós estamos caminhando para isso. Para você ser governador, você tem que ter fazenda. Para você ser senador, você precisa ter fazenda. E a política não é só de quem tem fazenda. E eu fui candidato a senador, tenho muito orgulho de dizer que 178 mil sul-mato-grossenses votaram num professor vindo do interior, que acredita que a política pode ser do agronegócio, mas pode ser da agricultura familiar, dos povos indígenas, dos quilombolas, dos sem terra, e é esse projeto o qual eu defendo. Também fui candidato a prefeito em Dourados, tivemos quase 20 mil votos, e eu tenho muito orgulho de dizer, o Lula perdeu 4 vezes, só que eram derrotas eleitorais e vitórias políticas, e aqui eu quero chamar a atenção. Nós do Partido dos Trabalhadores já perdemos 4 eleições, a Dilma foi destituída, o Fernando Haddad não ganhou a eleição, e nós nunca induzimos a sociedade a quebrar o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal ou pensar um golpe para matar o presidente da República que ganhou. E isso fez o Bolsonaro e o bolsonarismo raiz. Então nós do Partido dos Trabalhadores acreditamos na estrutura política, ainda que eu não concorde com o Supremo Tribunal Federal. Paulinho,
eu não concordo com muitas atitudes do Alexandre de Moraes, mas você não vai ver eu pedindo para quebrar o Supremo Tribunal Federal, pedindo impeachment do Alexandre de Moraes, ou falando que o Supremo Tribunal Federal não tem atribuição. Enquanto professor do direito eu digo, Supremo Tribunal Federal é de suma importância para a democracia de qualquer país. Um país que se volta contra o seu Supremo Tribunal, é o guardião da Constituição, ele se perdeu enquanto sociedade. Eu quero te fazer uma pergunta polêmica. A guerra é uma guerra ideológica da narrativa, guerra da narrativa. Muitas coisas que às vezes nem são verdadeiras são colocadas na mídia, na rede social, de uma forma que uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Como você enxerga a possibilidade de regulamentação das redes sociais? Em qualquer Estado democrático, não há direito absoluto. Se você pegar a Constituição Federal, não tem nenhum direito absoluto. Todos os direitos, em algum momento, eles são relativizados. Democracia não rima com racismo, democracia não rima com homofobia, democracia não rima com fake news. A democracia, qual que é o limite da democracia no Brasil? A Constituição Federal. Quando as pessoas, você não pode falar assim, é direito de expressão chamar um negro de macaco. Isso não é, isso é racismo. Não é democrático você praticar a homofobia contra uma pessoa LGBT. Então a Constituição ela tem limite. As redes sociais no Brasil elas precisam ser regulamentadas e não se trata de cercear a liberdade de expressão. É o seguinte, você precisa responsabilizar as big techs daquilo que ela permite que se escreva dentro de suas redes sociais. Então, hoje no Brasil, o que nós estamos caminhando é para a implementação da democracia. Não há nenhuma censura quando você fala em regulamentar as redes sociais. Até para acrescentar no seu comentário, nos Estados Unidos, lá eles defendem abertamente que a internet seja terra de ninguém, né? E a direita aqui também defende isso. No entanto, Donald Trump tentou censurar alguns veículos da imprensa americana porque criticavam ele. Ou seja, existe uma parcela da população aqui no Brasil que defende essa censura seletiva? Lógico que é. Por exemplo, às vezes eles querem voto secreto. No Congresso Nacional, quando eles querem proteger bandido na PEC da blindagem, que aqui 4 deputados de Mato Grosso do Sul votaram, eles queriam voto secreto, para que a população não ficasse sabendo. Mas ao mesmo tempo eles querem voto impresso. É uma contradição, e eles vão entrando numa contradição, porque na verdade, essa classe da sociedade, da política, ela quer defender interesses porque ela está sendo bancada por grandes big techs. Nós não queremos cercear. Se tem um presidente que defende a democracia, é o presidente Lula. Agora, a internet não pode ser terra sem lei. Imagina nossas crianças. Hoje qualquer criança entra numa rede social e não há uma responsabilização. Os aliciamentos de crianças em redes sociais, o discurso de ódio. Todo mundo já viveu em algum momento algo ruim nas redes sociais. A quem você responsabiliza? Quando alguém invade sua rede social e começa a vender coisas de forma ilegal, quando você precisa falar com o Facebook, com o Instagram, com o TikTok, você não consegue, porque não é regulamentado. Então, numa democracia, a regulamentação é importante. Muito bem, estamos conversando com o professor Tiago Botelho, superintendente do Patrimônio da União aqui no Mato Grosso do Sul. Tiago, nós já falamos de renovação na política da esquerda aqui no Mato Grosso do Sul, mas o PT trouxe uma figura antiga da política para os seus quadros, para o seu partido. Fábio Tradi, para disputar para governo, né? Essa é a intenção do Partido dos Trabalhadores. Como que você vê hoje o Fábio Tradi, a Simone Tebet, nesse campo mais da esquerda? Paulinho, o que eu lhe digo? Eu sempre acredito que a extrema-direita ela foi empurrando as pessoas de bom senso para um centro, para uma direita mais moderada, como era Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco. Por quê? É inaceitável que você defenda, por exemplo, o extermínio do presidente do Supremo Tribunal Federal, que você planeje o que foi o 8 de janeiro, né? Então, o que eu penso? Eu penso que pessoas que são do direito, pessoas que são democráticas, elas foram
percebendo que o Partido dos Trabalhadores ele acabou se tornando uma única alternativa para quem acredita na democracia. Você pega o PSDB, que era um partido que ninguém nunca imaginou que fosse acabar. Ele se entrega para a extrema-direita. O Azambuja precisava ir para o PL? Gente, nem os bolsonaristas gostam do Azambuja. O Azambuja está tendo que se esforçar, João Henrique Catan, Polon, xingando ele, porque eles querem se entregar a um bolsonarismo irresponsável, um bolsonarismo incompetente, que enfiou esse Brasil numa das maiores crises políticas e econômicas do mundo. Olha o que Eduardo Bolsonaro está fazendo contra o agronegócio. Você que é do agro, o cara está nos Estados Unidos conspirando contra o agronegócio, criou uma taxação que não existia para defender o papai dele. Então, veja só, eu defendo que as pessoas de bom senso, uma grande frente ampla, eu não acho que só pessoas do Partido dos Trabalhadores são boas, eu acho que a Simone Tebet é que o Mato Grosso do Sul não sabe valorizar, mas Simone Tebet, ela se transformou num quadro presidenciável. Paulinho, eu não duvido que Simone vire vice-presidente desse país. Agora, ela concorda com tudo com o PT? Não, e eu nem quero que ela concorde, né? Então, eu defendo que o Fábio Tradi seja nosso candidato, pré-candidato a governador, para fazer um enfrentamento forte ao governo Riedel, um governo que não tem marca. Qual é a marca do governador Eduardo Riedel? Uma grande obra. As grandes obras do governo Riedel são investimentos do governo Lula, que muitas vezes são esquecidas. Por exemplo, tem um programa que chama Olga Porã. Nada mais é que o Minha Casa Minha Vida Rural. Certo. Ele muda o nome do programa. Então, eu defendo o Fábio Tradi como nosso candidato a governador. E Simone Tebet é um caso que precisa ser estudado. O meu candidato a senador é o Vander Lobé. A Simone é do MDB, ela precisa se resolver. O MDB diz que não quer ela senadora, né? Nós do PT não temos problema, desde que a Simone Tebet sente para conversar com o Partido dos Trabalhadores. Mas até então, o meu candidato, pré-candidato a senador, se chama Vander Lobé. Muito bem. Professor Tiago Botelho, superintendente do Patrimônio Nacional da União. Você vai disputar as eleições do ano que vem. Você deve se afastar quando do governo e qual é o cargo que você disputa nas eleições de 2026? Paulinho, eu me afasto em junho, eu não sou ordenador de despesas, então eu tenho um prazo mais alargado, né? Eu serei pré-candidato a deputado estadual, eu vim construindo com o meu partido uma possibilidade de vir federal, mas entendemos que há uma maior viabilidade, o PT não fez o quarto deputado estadual no último pleito em 2022 por 4.000 votos, e eu entendo que a educação, os povos indígenas, a juventude, a LGBT, precisa de um quadro mais renovado, oxigenado, em especial, que entenda que o Mato Grosso do Sul não é só a capital, são mais 78 municípios. Ô Tiago, fala um pouquinho agora dessa sua função lá na superintendência. Como é que está equipado esse órgão aqui do Mato Grosso do Sul? Se tem dado condição de você fazer política, de cumprir um papel fundamental ali? Fala um pouquinho das ações do SPU. E até a principal dúvida, o que faz esse órgão? Gente, eu estava entre ir pro IBAMA. Em 2022 eu sou candidato a senador, não ganhei o pleito e aí sou convidado pela Casa Civil. E a Casa Civil falou, olha, ou IBAMA ou SPU. Eu falei, gente, o que faz a SPU? Né? A Superintendência do Patrimônio da União, ela cuida de todo o patrimônio do governo federal no estado de Mato Grosso do Sul. Então, por exemplo, Fernando, a Gruta do Lago Azul, talvez você não saiba, mas ela é um patrimônio da União. As margens do Rio Paraguai, do Rio Paraná, o Abismo Ayumas, desde patrimônios naturais até patrimônios como terrenos, prédios públicos, e aí eu chego e encontro tudo devastado. E aí a gente começa, eu falo, a gente tem que estabelecer uma prioridade. Qual é a prioridade? Do governo passado era vender o patrimônio do povo, uma imobiliária. Eu falei, não. Aqui é fazer parcerias com prefeitos bolsonaristas, prefeitos não bolsonaristas, com o governador do estado, e assim nós destinamos de 2023 para 2024 a 2025, 140 milhões em imóveis que já existiam. Mas para quê? Construção da Casa da Mulher Brasileira em Corumbá, escola em tempo integral em Rio Brilhante, Fórum da Mulher, da Criança e do Adolescente em Campo Grande. Agora vamos construir mais de 2.000 moradias em área da União. Em Ponta Porã são 170, em Mundo Novo foram 180. Então a gente pega patrimônios da União que estão ociosos com quiçaça e damos uma destinação através do programa Imóvel da Gente. Esse programa ele foi construído pelo presidente Lula e tem 4 linhas prioritárias. Minha Casa Minha Vida, pega a área da União e constrói casa. Regularização fundiária,
Onde tem pessoas morando em área da União de forma irregular, a gente regulariza. Transformar áreas públicas em equipamentos como posto de saúde, creche, escola e grandes empreendimentos. Então a SPU, ela me abriu uma oportunidade enorme. Eu tenho dito, as pessoas falam, mas eu nem sabia que existia. Eu falo, isso que eu fico feliz. Agora a gente está dando destaque a um órgão que sempre existiu no Mato Grosso do Sul, mas que não tinha protagonismo. Muito bem, conversamos nessa manhã de quarta-feira com Tiago Botelho, um jovem militante da esquerda aqui no Mato Grosso do Sul. Tiago, você está na rádio do agronegócio, a rádio do debate político também. Queria deixar os microfones da NFM à sua disposição e você fala o que quiser falar, porque aqui você tem liberdade para falar tudo. Paulinho, Fernando, obrigado pela oportunidade. Eu gosto de vir na Rádio do Agro para dizer, eu não tenho nada contra o agro. O bom agro a gente tem, que o presidente Lula tem mostrado pelo Plano Safra, maior plano safra da história, que nós temos que alinhar o agro com a agricultura familiar, com os povos indígenas. O Mato Grosso do Sul, ele é muito mais que só o agronegócio. O agronegócio é um setor da sociedade sul-mato-grossense muito importante, mas nós precisamos mostrar também que quem produz alimento para levar para a mesa do brasileiro não é o agro. O agro são as commodities que nós estamos exportando, melhora a economia, e nós temos que dar o braço do Estado para o agronegócio. Mas esse mesmo braço tem que ser dado para a agricultura familiar. Então, obrigado pela oportunidade. Você que me ouviu e gostou do nosso papo, lá nas minhas redes sociais, Thiago sem H, Thiago R. Botelho, me siga lá. Lá a gente fala da SPU, fala de direito, fala de política. Às vezes tem um povo querendo falar mal da gente, a gente vai lá e responde com carinho, um pouquinho de ironia, para mostrar que política não é ódio, política é diálogo. Tiago, antes de finalizar, só uma observação. Você falou da sua rede social. Nós vimos que você tem 74 mil seguidores. E muitas vezes os políticos ficam falando na sua rede social, onde você tem assessor de comunicação, assessor de marketing, você faz o texto, você revisa. Gravou um vídeo, tá errado, você faz de novo, você fala só com o seu público. Às vezes alguém faz um comentário que você não gosta, você simplesmente apaga, oculta. Mas aqui na rádio nós estamos transmitindo na NFM para mais de 30 municípios, sendo a região de Campo Grande pela 93.3, para a região de Dourado 102,5 e Facebook para todo o estado e até de outros estados que têm nos acompanhado. E aqui na rádio a gente não vem para falar o que a pessoa quer ouvir. A gente não combina pergunta, a gente não combina, não vem aqui para puxação de saco, a gente vem para cobrar transparência, e quem não tem medo de se expor, ele aceita vir aqui falar de forma espontânea, sem ficar proibindo qual pergunta que a gente vai fazer. Então eu quero parabenizar você por se dispor a vir aqui, assim como todos os outros que já compuseram essa bancada, agradecer a sua presença. Obrigado, Fernando. E eu sempre digo, político que não está preparado para crítica não pode entrar na política, porque política é a crítica, e a crítica ela é positiva, porque faz com que você melhore a sua argumentação, as suas defesas. Então, política não é ódio, política é diálogo, política é aceitar a crítica, e é assim que a gente vem construindo nas nossas redes sociais. Muito bem, são 7 horas e 57 minutos, agradecendo a presença do Tiago Botelho. Nós vamos para a participação de Cid Pinheiro. E daí, Paulo, como é que tá? Como é que tá, Fernando? Bom dia pros amigos. Vamos lá, estamos no meio da semana, né, Paulinho? A Secretaria de Estado de Segurança Pública contará com a presença permanente de um técnico da operadora Oi como mecanismo para reduzir os problemas causados por essa operadora aos serviços 190 Polícia Militar e ao 193 do Corpo de Bombeiros. A medida, Paulo, Fernando, foi comunicado na tarde de ontem, terça-feira, durante uma reunião técnica proposta pelos deputados Júnior Mock, do MDB, e Pedro Kemp, do
do PT para discutir intercorrências nas chamadas aos números 190 e 193 em municípios do estado. Isso aqui tá uma verdadeira farra do boi, né? Cidades aí, principalmente na região sul, Dourados, Carapó, Juti, enfrentando muitas dificuldades com essa Oi. É por falta de funcionamento dos telefones de emergência. O encontro foi realizado na sala deputado Onevan de Matos, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e teve a participação de representantes da Sejup e das operadoras Oi, que tem contrato com o Estado. A reunião foi motivada, Fernando, Paulo, por reclamações da população e da Câmara de Vereadores de Naviraí aos deputados Júnior Mock e ao deputado Pedro Kemp. O município tem enfrentado problemas, não só na Naviraí, né, Paulo? Ali aquela região toda, Dourados, por exemplo, ficou quase 60 dias com sérios problemas no telefone 193, que é o telefone do Corpo de Bombeiros. O SAMU, então, simplesmente parou de funcionar. O município tem enfrentado esses problemas com os canais 190, 193 e 192. Sobretudo, durante agosto e setembro, foi um Deus nos acuda. Os dois parlamentares apresentaram no início deste mês requerimentos solicitando explicações quanto às causas deste problema e ações para solucioná-los. De acordo com dados apresentados pelo coronel Vander Valdivino Meirelles, coordenador de Tecnologia, Informática e Radiocomunicação da Sejusp, foram registrados nesse ano 370 ocorrências referentes a problemas com os serviços 190 e 193 aqui em nosso estado. Foram 265 casos de paralisação, 105 de perda de rota. Isso aqui é o problema, né, de encaminhamento das chamadas, e o setembro concentrou o maior volume de ocorrências com 62 e 38 casos, respectivamente. Agora vai ter um técnico da Oi ali colado, grudado no 190 e no 193. Talvez assim eles vão aprender a trabalhar direito e a respeitar os consumidores e a vida, né, com esses telefones de emergência aqui no nosso estado. Era isso que tinha, tá, Fernando? Um abraço, Paulo. Toca o enterro aí que eu chego na sequência. Você muito bem informado. É isso aí. Notícias. Cid Pinheiro metendo a bronca. Obrigado pela sua participação. Mas eu e o Paulo ficamos por aqui. São 8 horas e 1 minuto. Eu e o Paulo voltamos amanhã a partir das 7 horas. O N Notícias segue aí com o Cid Pinheiro e o seu quadro Operação Combate. Não podemos anunciar o nosso entrevistado de amanhã, porque acabamos de receber uma informação que ele teve um contratempo, não poderá, o que seria entrevistado amanhã não poderá estar presente, mas isso acontece normal, assim que tiver o nome já anunciamos. Então, Cid, é com você, um abraço. A rede que retransmitiu o N Notícias para o Mato Grosso do Sul. NFM, a rádio do agronegócio. Emissoras do Grupo Gonzaga de Comunicação.